Bom dia, bom dia, bom dia! Uma excelente semana que se inicia hoje, segunda-feira. Eu sou o professor Seba e hoje iremos falar um pouco mais de história. Eu conto um pouco de história aqui, você conta um pouco de história aí e vamos juntos construindo aí a história da educação de São Paulo. Quero agradecer imensamente você, aluno, porque eu sei que já teve uma super aula de matemática, já está com o material separado, prontinho para a aula de história. Se ainda está com um pouquinho de sono, porque eu sei que é segunda-feira, às vezes a gente está um pouco mais sonolento, vamos lá dar aquela espreguiçada gostosa para começar a aula com tudo e super aí participar aí conosco aí no chat com as professoras, hein? Conto com vocês. Professoras, muito obrigado pela participação de sempre. Vocês deixam a aula cada vez mais rica. E eu só tenho a agradecer a participação. E, por favor, continue participando com a gente, que é super importante a contribuição de vocês. Pais responsáveis, muito obrigado. A gente sabe que no segundo ano depende ainda um pouco dos pais dos responsáveis para fazer algumas das atividades. Então, ter vocês aí pertinho é super especial para que o aluno também consiga embarcar nessa história junto com a gente. Muito obrigado. E para falar de história, continuar contando histórias, eu estou aqui com a presença da professora Fran. Bom dia, professora. Bom dia, professor Seba. Bom dia, segundo ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de história junto com vocês e o professor Seba. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, professora, por aceitar aí falar com a gente um pouco sobre história. Hoje iremos falar sobre organização e vamos utilizar um recurso de organização muito antigo. Será que você sabe quanto é antigo o recurso que nós iremos falar? Não sei. Daqui a pouco eu quero saber aí se vocês sabem o quanto é antigo esse recurso e o quanto esse recurso tão antigo faz parte do nosso dia a dia até hoje. Mas antes, vamos para a habilidade do dia? Então, título da aula: em quanto tempo? As habilidades são EF02, HI07B. Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. E habilidade EF02, HI06. Identificar e organizar temporalmente fatos da vida cotidiana usando noções relacionadas ao tempo, antes, durante, ao mesmo tempo e depois, e aos conceitos de presente, passado e futuro. Professora, eu acho que a gente vai falar sobre tempo, hein? A gente vai falar sobre presente, passado, futuro, antes, depois, como utiliza o calendário. No segundo ano, será que todo mundo já sabe utilizar o calendário e já sabe a importância do calendário? E consegue imaginar o quanto o calendário é antigo? Eu não consigo pensar na vida sem um calendário. Então, vamos falar um pouquinho sobre o calendário e como se organizar com o calendário. Porque o calendário conta a história. É por meio do calendário que a gente descobre em que aconteceu, em que período. Olha o quanto o calendário é importante. Então, antes de falar do calendário, que é super importante, vamos para algo que é muito importante na nossa aula, que é os registros iniciais. Esses registros iniciais, a gente também utiliza o calendário. Olha só como o calendário é importante no nosso dia a dia, até para construir o registro inicial aí. Então, para construir o registro inicial, vamos para a tela? E aí, que cidade colocaremos hoje, professor Seba? Será que eles estão falando da onde, professora? Da onde vocês estão falando? Que cidade para a gente utilizar de exemplo? Eu e a professora Fran estamos na cidade de São Paulo. E vocês? Que cidade vocês estão? Ó, já tem bastante gente aí falando de cidades, hein, professora? Sim. Tem Guarulhos, Carapicuíba, Bauru, Santo André, São Paulo, Urânia, São José dos Campos, Rinópolis,
Diadema, olha quanto lugar. Eu vou colocar uma cidade hoje de exemplo, professor, uma cidade que eu gosto muito, que é a cidade de Salto. Salto. Então, vou preencher com a cidade de Salto. E depois da cidade, nós vamos colocar a data de hoje. Professora, que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de abril de 19 de abril de 2021. 19 de abril, te lembra alguma coisa, professora? Me lembra o dia do índio. Exatamente, pessoal. Olha que dia super legal para a gente falar um pouco a respeito. Dia do índio, dia do indígena. Então, 19 de abril, a data de hoje, que também é o dia do indígena. E a galera continua falando de onde estão falando, Presidente Alves, Campinas, muito legal, pessoal. Agora eu quero o nome de um aluno e de um professor ou professora para a gente colocar aqui no nosso registros iniciais como exemplo. Aluna Júlia, da professora Valéria. Então, tá bom. Júlia. Então, a aluna Júlia, da professora Valéria, vão representar todos os nossos alunos queridos, todas as professoras e professores queridos que estão sempre presentes aqui com a gente e contando história, fazendo história aqui junto conosco. Muito legal, professora. Eu percebi aí que a gente colocou 19 de abril de 2021. Mas aonde eu localizo 19 de abril? Será que tem algum lugar que eu localizo? Como é que eu sei que é 19 de abril? E aí? Onde podemos localizar essa data aí? Nos localizarmos, né, com a data em que estamos? Professora Antônia, professora Patrícia estão respondendo calendário. É isso mesmo, professor? Calendário. Você, aluno, conhece um calendário? Já viu um calendário? Ou sabe da importância do calendário para a nossa organização no dia a dia? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de calendário, vamos entender um pouco como ele funciona. Eu sei que às vezes é muitas informações, a gente vai precisar ver o calendário algumas vezes até entender como o calendário funciona. Mas cada dia a gente vai aprendendo um pouco e vamos entendendo o quanto essa poderosa ferramenta de organização nos ajuda no dia a dia. Então vamos para a tela. O calendário, assim como o relógio, são mecanismos que auxiliam na organização do tempo. Legal! Então, professora, ele nos auxilia a organizar o nosso tempo. Desde saber que dia é hoje, em quantos dias eu vou para a escola, ou até mesmo, qual foi o dia que eu nasci? Olha só, então a gente utiliza sempre o recurso do calendário. Mas quantos meses? O que tem no calendário? São meses, dias, anos? Eu fico meio confuso, porque são tantas informações que às vezes eu preciso olhar o calendário com um pouco mais de calma e entender quantas informações tem no calendário. Eu sei, pessoal, é bastante informação, principalmente quando nós estamos no segundo ano. Mas, aos poucos, nós vamos entender um pouco mais de como funciona o calendário. Vamos para a próxima tela? Vamos. Então, o calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim calendarium, livro de registro, que por sua vez deriva de calendae, que indicava o primeiro dia de um mês romano. Olha só, quantas palavras difíceis de outros lugares, mas todas as palavras têm a mesma representatividade, que é o calendário. O calendário que tem aí como origem um livro de registros, primeiro dia do ano. Então, é por meio do calendário que eu consigo me organizar. E eu vou deixar uma pergunta. Será que o calendário é antigo? Quantos anos você imagina que o calendário tem? Será que ele é um bebezinho ou já é bem velhinho?
quero aí que vocês tentem pensar quanto tempo. Será que no tempo da minha avó tinha calendário? Será que no tempo do meu bisavô já existia o calendário? Será que o calendário é muito antigo ou é pouco antigo? Ô, professor Seba, na imagem anterior, né, nós tínhamos aqui um calendário onde o ano que estava marcando aqui, ó, 1948. Então quer dizer que em 1948 existia calendário. Já existia calendário, mas será que antes disso também? Será que é muito antes? Já começam a responder algumas pessoas no chat. Tem uma pessoa que respondeu antes de Cristo. Será? Então, se eu estou falando antes de Cristo, então estou falando em antes de 2021 anos. É muito tempo. Será que é tudo isso? Professora, eu vou contar porque eu gosto de contar as coisas, professora. Então, ó, quem falou antes de Cristo está certíssimo. Então a gente tem 2.700 anos antes de Cristo. Como o calendário é velhinho, professora? Muito velho, professor Seba. É muito antigo. Olha lá, responderam ali, 2.700 anos antes de Cristo. A professora Maria. Muito bem, professora. Então, a gente já sabe aí que o calendário ele é muito antigo. Então, há tanto tempo aí as pessoas estão precisando do calendário para se organizar. Mas vamos pensar um pouquinho como funciona essa organização? Na próxima tela nós iremos ver um pouco desse funcionamento. Vamos para a próxima tela? Um ano corresponde ao intervalo aproximado de tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. O tempo de duração são de 12 meses. Então quer dizer que para a Terra dar uma volta no Sol inteira são 12 meses. Isso. 12 meses corresponde a quantos dias será? Muito tempo será, professora? E aí, professora Jucineide respondeu 365 dias. E lembrando, né, que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, que aí esse ano bissexto possui 366 dias. Nossa, professora! 365 anos e 366 anos. Então, se eu for bissexto, eu sei que são 366 dias e 365 dias quando não é ano bissexto. Isso mesmo. É muito dia, não é mesmo, professora? Como a professora Zuleide falou, compreende a um ano. Aí, né, 365 dias é o resultado aí de um ano. Então, é bastante dias. Então, esse tempo todo aí, a Terra está dando volta no Sol. Quando ela completa esse mecanismo, começa um ano novo. Olha só. Então, eu sei que começa no primeiro dia e termina lá, 365 dias. E pode ser 366 dias se for um ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. Mas, ok, é muito tempo para a gente contar. Então, será que a gente consegue separar em partes? Então, a gente divide em partes, porque contar 366 dias ou 365 dias é muito dia. Então, eu acho que ficaria mais fácil se eu dividisse em partes. E essas partes nós chamamos de meses. Então, vamos para a próxima tela, porque a gente vai ver quais são as partes que dividem todos esses dias, que são dias, muitos dias. Então, vamos tentar dividir para ver se fica um pouco mais fácil? Ó, aqui na telinha, professor, nós temos escrito janeiro, que é o mês 1. Isso. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. Abril, mês 4. Maio, mês 5. Junho, mês 6. Aí temos o primeiro semestre do nosso ano, a metade do nosso ano. Metade do nosso ano. Então, quer dizer que começa o ano em janeiro. Isso. Então, todo ano tem janeiro, né, professora? Isso mesmo.
E aí agora o segundo semestre, né? Temos aqui julho, que é o mês 7, agosto, mês 8, setembro, 9, outubro, 10, novembro, mês 11 e dezembro, mês 12. Então, nesses 12 meses, eu vou contemplar todos esses dias que eu tinha dito, né, professora? Os 365 dias estão divididos aí nesses 12 meses. Isso mesmo. Muito legal. E sempre começa com janeiro e termina com dezembro, né, professora? É a Isso. mesma sequência. Uhum. Ah, legal. Então, ali no calendário do lado, a gente vê todos os meses, com os dias embaixo. Isso mesmo, professor Seba. Mas vamos pegar um calendário no detalhe na próxima tela? Vamos. Ah, isso aí é o mês de janeiro, professora. O primeiro dia do mês. Primeiro, isso aí, ó. As unidades principais de agrupamento dos dias são o mês e o ano. Então, janeiro, o primeiro mês aí do ano. Ok. Esse Sendo- ano aí é 2021, professora. Coloca 2021 só para eles saberem de que ano que é esse calendário, Coloco. por favor. Ah, legal, professora. Já sei que é janeiro de 2021. E aí está marcado, a primeira linha é marcado os dias da semana, né, professora? Que a Isso gente- mesmo. Quantos dias a gente tem na semana, pessoal? Ó, temos aqui, né? O domingo, que é o primeiro dia da semana. Um dia, Segunda, 2 dias, terça-feira, 3 dias, quarta-feira, 4 dias, quinta-feira, 5 dias, sexta-feira 6 dias, e sábado. 7 dias. Aí o Kleber respondeu aí pra gente 7 dias. É isso aí, Kleber. Então, legal. E esses números embaixo são o quê, professora? Será que são os dias do mês? Isso mesmo, professor Seba, são os dias. Então, 1º de janeiro, né? O primeiro dia aí do ano. Primeiro dia do ano. Faz um círculo aí no primeiro dia do ano. Deixa eu fazer de outra cor, para ficar mais fácil de visualizar. Será que eles conseguem responder? Que dia que é? Que dia na semana é o primeiro dia do ano? Que dia foi? Que dia caiu, né, em 2021? O Que dia caiu? Primeiro dia do ano de 2021. Caiu na segunda, no sábado, na terça. Que dia que caiu, pessoal? Responde aí pra gente. A Emanuele respondeu sexta-feira, isso mesmo, né? Exatamente, Nós Emanuele. temos aqui o dia 1. Se olharmos na coluna, ela está na coluna da sexta-feira. Ah, então, professora, eu vou sempre olhar qual é o nome e que coluna corresponde. Aí eu vou procurar o número e eu vou saber qual é o dia a partir da coluna. Isso mesmo, professor. Vamos só fazer um risco na coluna de sexta-feira para a gente saber quais são os outros dias que caiu na sexta-feira? Vamos. Então, ó, eu vou circular aqui, né? A sexta-feira. Ah, legal. Então caiu dia 1º na sexta, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Todos Isso. foram sexta-feira. Todos foram sexta-feira. Aí, por exemplo, aqui no caso da segunda-feira, né? Vou trocar até de cor para não... Então, aí, ó, eu circulo aqui. E todos esses dias correspondem à segunda-feira, que caíram na segunda. Então, segunda-feira caiu dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25. Isso. Muito legal. Então, eu sempre vou ver qual é o nome da minha coluna e, a partir daí, eu vou ver o dia que eu quero visitar. Exatamente. Vamos supor, você quer ver que dia vai cair o dia, caiu o dia 13 de janeiro, né? Aí você procura, no caso aqui, né, Vou procurar o número 13, o número 13, e vou ver E aí, ó, que vai coluna subindo. que ele está. e aí ele está aqui, ó, na coluna da quarta-feira. Muito legal, professora. Vamos avançar para ver se a gente tem um outro exercício? Vamos. Opa. Aí tá falando que o mês, dias da semana e os dias do mês. Legal, já identifiquei aí, vamos adiantar. Vamos identificar que dia é hoje no calendário?
Que dia que é hoje no calendário, professora? Primeiro eu preciso saber que mês eu estou. Isso, eu vou marcar 2021 também, tá, professor? Isso. Qual é o mês que nós estamos, pessoal? Aqui tem duas opções, né? Março e abril. Mas o mês que eu tô, será que é março ou é abril? Eu acho que a professora falou lá no começo, né? Falei no comecinho da aula. Estão respondendo aí. Abril. Exatamente, bem. pessoal. É abril. E que dia que a professora falou que era? Hoje é o dia do índio, dos indígenas. Que dia que a professora falou que era? Dia de números. Já sei que é o mês de abril, mas que dia que é hoje, pessoal? A Emanuele respondeu 19 de abril. 19 de abril. E que dia da semana caiu 19 de abril? Vamos identificar primeiro, professora, onde está o 19? Vamos, então, 19 aqui. Legal. E que dia da semana caiu 19? Vamos olhar a coluna. Qual é o nome da coluna? Estão respondendo aqui, segunda-feira. Isso mesmo, Exatamente, pessoal. Segunda-feira. Muito legal. Vamos avançar, professora? Vamos ver se a gente tem um outro exercício. Aí aqui tem novamente, né? Que dia é hoje? Isso, a gente já viu. Então vamos só pegar aqui, professora. O dia de hoje é o presente, né? Circula aí para mim, professora, dia 19. Passado. Ontem. Ontem é passado ou é futuro? Ontem já aconteceu, né? Então é passado, certo, pessoal? Então, ontem. Que dia foi ontem? Que foi o meu passado. Se hoje é dia 19, que dia foi ontem? E aí? Que dia que foi ontem, pessoal? Giovana respondeu, foi um domingo, Foi um domingo. dia 18. Domingo, dia 18. Vamos identificar lá o 18 e o domingo. Agora eu só quero ver se eles estão craques mesmo. E quando é a próxima aula de história? Que dia que é a próxima aula de história? Aí já estamos falando, se estamos falando do próximo, é algo que ainda irá acontecer, isso quer dizer que é o futuro. O futuro, professora. Vamos tentar acertar o futuro. Então, qual que é o próximo dia da semana? Qual é o próximo dia de aula do professor de história? Dia 26 do 4. Estão respondendo aí, professora, 26 de abril. Ô professor, então quer dizer que dia 26 de abril é uma segunda-feira, dia 19, que é hoje, também é uma segunda-feira, então quer dizer que todas as aulas de história caem de segunda-feira. Exatamente, professora. E eu consigo identificar aí num calendário. Então, se eu sempre quiser saber que dia que vai cair a aula de história, eu vou pegar o calendário, vou olhar na coluna de segunda-feira e eu vou saber quais são os dias de aula de história. Não é muito legal isso, Pro? Muito legal. Professora, a gente está quase no finalzinho da aula. Então, aí a importância, né, de utilizar o calendário. O calendário proporciona organizar acontecimentos, entrega de trabalhos, provas, aniversários dos familiares, saber com precisão que dia do mês foi o último domingo, saber com precisão que dia do mês será segunda-feira da semana que vem, entre outras coisas que o calendário proporciona, né? Isso aí, professora. Aí temos a atividade que vocês irão responder no sistema de tarefas. E hoje tivemos a oportunidade de apresentarmos o calendário, né? Então, apresentamos o calendário e vimos como utilizar o calendário. Exatamente, professora. Vamos deixar a avaliação. Isso, respondam aí a avaliação, dizendo o que vocês acharam dessa aula de história que o professor Seba preparou para vocês. Muito bem, professora. Estamos chegando aí no final. Muito obrigado, Pro. Eu que agradeço a oportunidade, professor, de participar dessa aula com você. E muito obrigado vocês aí de casa por estar com a gente até agora. Vamos começar a utilizar aí, pequenos, o calendário para descobrir quais são as aulas e quais os dias vão cair as aulas que a gente mais gosta e deixar tudo organizadinho no nosso caderno. Muito obrigado, pessoal. Conto com vocês na próxima aula. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.